Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Pod Constrói. Depois de ter faltado mais um episódio, né, Robertinho? A gente vai superando aí o dia a dia, os horários. Esse cara já tá com 2 faltas, na próxima ele vai tomar uma suspensão. Robertinho vai pedir pra ir pra praia e eu vou ter que fazer uma gravação aqui um dia, viu? Não, mas nesse dia a dia nosso aí tá meio puxado, né? Entra alguns compromissos, porque isso aqui não coloca dinheiro em casa, né, ainda. Exatamente. Então tem que dar prioridade porque põe. Bem, hoje a gente está começando aqui mais um episódio com uma pessoa que faz parte da minha vida também, como particular, né? Primo do, acho que meu melhor amigo das antigas, André Cortez. Hoje a gente está com o Fábio Cortez, diretor comercial da Engemon, né? Focado aí um pouco na parte de facilities. Vai contar pra gente como tá a manutenção aí no mercado. Como estão os contratos, como que tá a inovação. Fabião, obrigado pela presença, obrigado aí pelo seu tempo e por acreditar na gente aqui, meu. Legal, bacana. Bom, primeiro eu agradeço o convite, né? Fiquei bem feliz com o convite do Érico aqui para poder vir conversar um pouquinho, contar a história. Eu acho que a gente chega numa fase da vida que a gente vem num momento de aprendizado, né? Vem aprendendo. Quando você começa a enxergar que você passa também a ensinar um pouquinho, dividir a sua história, uma experiência, pode ser pro bem ou pro mal, assim, no sentido de alguém olhar e falar assim, pô, legal, eu quero seguir aquilo, foi bacana o que esse cara fez, né? Já ou tem uma trajetória. Isso, ou também eu não quero, pô, bacana, é muito bom ouvir a história dele porque eu não quero ser assim. Mas é legal a gente poder dividir e ensinar um pouco. Então, obrigado pelo... Porra, meu, estamos ficando velho, Fabião. Ficando velho. Puta vida, olha, você já tem uma trajetória pra contar. O Érico já tá sem cabelo. Não veio falar de mim, não. Tá os dois aqui, meu. Eu não. Ó, tá começando a aparecer um fio branco já na barba. Eu falei, nossa, aí. Começando a aparecer, o meu tem alguns pretos ainda. Ainda tem alguns pretos. Legal, isso daqui é sinal de credibilidade, eu falo pro pessoal, né? Eu trabalho muito tempo com a parte comercial, né? Eu falo, ó, cabelo branco e barba branca é sinal de credibilidade. O pessoal olha e fala, pô, já tem uma experiência legal, vamos confiar nele. É isso aí, meu. Eu sempre tive uma cara meio de moleque, assim, né? E na construção civil, a gente sabe que a gente tem aquele respeito, né, pro engenheiro mais velho e tudo mais. Eu sempre deixava, eu não tenho muita barba, mas eu sempre deixava por fazer, assim, né? Pra tentar ficar um pouquinho mais velho. Então eu acho tá na hora de começar a fazer, viu? Precisa ser que você tá mais experiente do que realmente você é, viu? A gente vai tocando, vamos tocando. Fabião, meu, conheço, acho que boa parte da sua história, porque a gente se conhece há muitos anos também, mas, meu, aqui a ideia é a gente contar quem é o Fabião, então, da onde você veio, na cidade que nasceu, aqui, qual é a sua formação, pra gente chegar até onde você tá hoje, e aí a gente começar um pouco da história do mercado. Legal, excelente, maravilha, vamos lá. Bom, sou formado em administração, né? Eu acho que eu venho aqui também ao contramão, a gente sempre falando muito de construção civil, sempre fui um administrador, perdido no bom sentido no meio de um monte de engenheiro, né? Uhum. Até porque a minha formação, ela lá é Senai, então era até um tempo bem bacana em que o Senai tinha uma força muito grande e em Americana, nascido e criado em Americana, como diz o pessoal do interior, né? Passei quase a minha vida toda morando em Americana, família toda em Americana. E comecei ali no Senai, fazendo mecânica e tal, e aquela parceria de Senai Indústria, e estudando e depois trabalhando dentro da Goodyear de Americana. Então foi ali que eu comecei a minha carreira, né? Uhum. Alguns caminhos me levaram para uma área de administração, onde eu comecei trabalhando dentro da Goodyear como mecânico mesmo de manutenção, na verdade, inicialmente ali como ajudante do meio oficial, né? Limpando literalmente graxa embaixo de máquina. E até que no momento eu entendi que eu precisava estudar um pouco mais e eu vi o pessoal do escritório e falei assim, pô, eu preciso, né, mudar um pouco de uniforme e tentar ir para um lado, né, que me dê um pouco mais de possibilidade até mesmo de crescimento, né? E aí eu fui estudar, eu virei planejador de manutenção, eu fui crescendo nesse sentido, fui para uma área de gestão, então coordenador, encarregado, coordenador, supervisor, e enfim, e fui até uma gerência, fui para uma empresa de manutenção, né?
onde eu fazia uma gestão, né, de contratos de manutenção na região de Americana. Foi ali que eu comecei a crescer e conhecer um pouco cada vez mais desse mercado, né, de manutenção. Ô, Fabião, e atuação de gestão. Na Goodyear, você já fez a formação de administração para conseguir subir aí nesses cargos. Eu comecei no Senai, né, como operação e manutenção, execução mesmo, ferramenta, né, mão na ferramenta, e fui fazendo cursos de programação e planejamento. Tá. Né? E aí, com um curso concluído, eu consegui participar de um processo seletivo interno ali e saí da ferramenta e fui para o escritório como planejador de manutenção. Legal, né? legal. E aí eu fui como planejador, virei coordenador de planejamento, depois fui tomar conta de equipe, né? Aí eu fui ser gestor de equipe, fui ser encarregado, lá dentro, supervisor, coordenador, dentro da Goodyear de Americana. E aí lá que você conheceu essa outra empresa aí da parte de manutenção. Isso mesmo. Eu fui para uma empresa chamada Magnum, ela não existe mais, ela foi comprada por uma empresa e depois esse nome acabou no mercado, mas eu fiquei 8 anos nessa empresa, né? Eu entrei ali como planejador de manutenção e saí de lá já na área comercial, né? Foi ali que eu virei um pouco a chavinha para uma área comercial. Mas durante esses 8 anos foi toda essa trajetória aí de planejador até um gerente regional de gestão, né, de contratos de manutenção. E aí em diversas empresas já. E aí atuando em diversas empresas de todo o segmento, né? Então eu tinha um raio de atuação que eu ia desde ali da Goodyear de Americana, eu tinha ali Mali, Eaton de Mogi, de Valinhos, eu vinha até Dupont de Guarulhos. Era mais ou menos esse eixo ali, eram 10 empresas nessa região. E aí eu tinha, dentro de cada empresa, eu tinha um time de execução, né? Um líder, um encarregado ou um supervisor, dependendo do tamanho do contrato, que respondia para mim e eu fazia essa gestão regional. Pô, legal, né? Legal. E aí esse crescimento, ele veio, eu acho que a gente sempre fala assim, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, eu preciso estar preparado para isso, mas eu também preciso, né, ter bons relacionamentos, né? E esse crescimento de sair ali da mão na ferramenta e em pouco tempo, né, eu falo ali em 6 anos mais ou menos, eu estar fazendo uma gestão regional, foi muito por conta também de estar próximo de pessoas que me impulsionou para esse crescimento, né? Eu tenho pra mim, assim, porque tem muita gente que fica pedindo a Deus as coisas, né? Eu acho que Deus, ele proporciona e você precisa correr atrás. Sim. Então, no momento que você vai e faz o relacionamento, busca conhecer as pessoas, Deus proporciona que você faça isso. Então, faça. Né? E Deus proporcionou para mim pessoas do bem sempre do meu lado. Né? Eu tive todo esse crescimento e eu venho aqui, por exemplo, desde quando eu saí da ferramenta para ir para a parte de programação e planejamento, né? O Márcio Souza foi o cara que me deu essa oportunidade, me entrevistou e falou, pô, confio em você, e me ajudou muito no processo também de aprender ali, né? Então, eu tô falando ali com os meus 18 anos de idade, né? Com toda a minha sabedoria de adolescente que sabe tudo, você imagina, o cara que começa a dar essa oportunidade para um adolescente, né? Porque o homem demora mais para sair da adolescência. E saía de final de semana, e que hora que chegava, não sei o quê. Ele foi conselheiro também, né? Em algumas partes, falou assim, pô, cara, vamos com calma, né? Então, por exemplo, eu venho com nomes importantes na minha vida, né? E gosto de citar esses nomes pelo reconhecimento do quem eu sou hoje, com base, desde lá dos meus pais que me educaram, me ajudaram a pagar a faculdade, e deu todo esse apoio, né? Até mesmo esses profissionais, né? O Márcio lá no início, depois quando eu saí dessa empresa e vim para uma empresa para poder começar esse trabalho mais detalhado de crescimento, que aí eu já vim como planejador e já fui crescendo, eu tive pessoas que me deram toda essa oportunidade, né? Foram abrindo as portas. O Zé Cláudio Lopes, que é um cara, uma puta referência de manutenção e que me ajudou muito ali nesse início de processo para poder sair da parte de planejamento e programação e vir para um cargo de gestão, porque ele era um gerente, ele era um diretor de manutenção ali regional, nível Brasil, e eu estava assumindo um pedaço do interior. Então ele fez todo esse apoio. Eduardo Tavares é um cara que me ajudou muito a entender que eu poderia sair de uma área operacional e ir para uma área comercial. Né? E depois, quando eu fiz essa viragem de chave, eu tive a Sônia Terentin que trouxe uma visão bem legal, que construiu tudo aquilo que hoje, uma boa parte daquilo que eu sei como comercial, eu aprendi com ela ali. E ali a gente está em qual empresa, mais ou menos? Ali eu tô na Magnum. Nesse tempo eu tô na Magnum, que é uma empresa que eu fiquei ali
pouco mais de 8 anos, então eu entrei lá como planejador e saí de lá como uma pessoa da área comercial. Entendi. Ah, você já se formou como comercial lá Formei mesmo? como comercial lá mesmo. Entendi. Então essa foi a trajetória, na primeira experiência de vida e de crescimento. A maior parte dela foi dessa empresa Magnum, que eu fiquei durante 8 anos e pouquinho nessa empresa. Legal, meu. E aí de lá, pra onde a gente vai? Aí de lá a gente vai para uma Manserve, né? Eu estava numa empresa da Magnum que ela tinha ali em torno de 1.500 colaboradores, né? E na época ali em 2011 mais ou menos, eu recebi uma oportunidade de ir para passar um processo seletivo na Manserve, que era uma empresa que na época tinha quase 15 mil colaboradores. Então eu saí de uma com 1.500 para uma quase 15 mil. E ali foi uma decisão, uma das grandes decisões da minha vida, porque eu tinha ali na Magno contato direto com o dono, era uma empresa, todo mundo muito próxima, junto com essas 3 pessoas, o Zé Cláudio, a Sônia, o Eduardo, me ajudando, educando, dando todo o apoio, e fui para uma empresa que eu não conhecia ninguém, um negócio novo, uma empresa já bem conceituada no mercado de manutenção industrial pesada, e aí eu falei, pô, aqui eu preciso... É uma mudança no meu sentimento, era um risco muito grande, né? Porque ali era para começar do zero novamente. Então, entendi que fazia sentido. Então, ali era Deus falando vai que você vai se dar bem. Então, fui ali e tive mais uma vez, né? Fui agraciado com pessoas do bem, do meu lado, que me ajudou a entrar nesse meio e a permanecer ali durante todo esse tempo de Manserve. Foram quase 12 anos de atuação. Manserve, você já entrou na parte comercial? Eu entrei como gerente de desenvolvimento de negócios. Já entrei como... E aí aquele exemplo que você deu da cara nova dentro de um ambiente que tem uma galera já com uma estrada já percorrida, foi uma dificuldade que eu passei muito no início, justamente por isso. Porque eu tinha 27 anos de idade e o gerente mais novo, próximo de mim ali, acho que estava na casa de quase 40. Né? E então, a empresa já estava com o quê? Uns 25 também, pelo menos? 25... A Manserve? De história. De história. A Manserve estava com 30. 30 de história. 30 de história, isso mesmo. 30 de história. Né? Então, aí eu fui ali realmente para poder... Foi um período de 6, 8 meses sabático de realmente tentar mostrar o porquê que eu estava ali. E aí você tem que mostrar um pouco mais, né? Quando você visualmente a pessoa olha e fala assim, pô, será que tem tanta experiência? Sim. E eu ia para o mercado de manutenção. Então, na hora que você também chega no cliente, começa a apresentar a empresa e falar um pouco, você percebia que do outro lado lá você tinha que provar um pouco mais para o cliente. Falar assim, pô, legal, esse cara entende do que ele está falando. Né? Então, sempre foi esse desafio. Né? Eu sempre tive esse desafio de estar próximo de pessoas que tenham muito mais experiência do que eu. Né? Mas eu acho que eu comecei a entender que eu era realmente uma pessoa da área comercial quando eu entendi que o relacionamento para que isso acontecesse de forma mais tranquila, ele tinha que acontecer toda hora do meu dia. Né? Então, aí, por ter pessoas do bem próximas... também querendo formar pessoas, eu consegui realmente ter uma carreira bem legal, né? Eu entrei na Manserve, ela estava ali com seus 12, 15 mil funcionários, quando eu saí ela estava com 40 mil funcionários, então quase 40. Então eu fiz parte desse crescimento, né? Eu fiquei num primeiro momento 3 anos quase na Grande São Paulo, sempre morando em Americana, né? Mas atuando na Grande São Paulo e viajando. Recebi a oportunidade para poder expandir a empresa no norte inicialmente. Tá? Então, fui morar em Belém, aí foi um dos grandes desafios, foi morar, a gente brinca e fala assim, pô, tá sendo despatriado, né, para ir para Belém, porque é mais fácil a gente pegar um voo aqui para a Argentina, você chega mais rápido do que você chega em Belém. Né? E aí você tem cultura, você tem clima, você tem, cara, é muita coisa diferente do que a gente está acostumado aqui. Né? Então, eu fui para Belém, permaneci por quase 2 anos em Belém, prospectando e fazendo a empresa crescer em Belém, e depois fiz o mesmo trabalho no Nordeste. Aí depois eu fui para o Nordeste também, aí eu morei em Salvador, melhorou um pouco porque Salvador já tem praia, o final de semana já passou a ser um pouco mais agradável,
E aí eu fiquei também ali quase 1 ano e meio, 2 anos em Salvador. Aí Salvador, os amigos, eles, inclusive o André que você citou, ele foi lá ele foi lá conhecer onde eu estava em Salvador. Em Belém ele não quis ir. Belém ninguém ia. Em Salvador eu já recebi alguns amigos, já a família já queria ir também e tal. Então foi mais agradável, né? E também o retorno para São Paulo é bem mais rápido, é hub, então você tem voo o tempo todo. Então ele fica mais rápido e mais barato você tá para cá. E viu, você foi como gerente comercial. Sempre como gerente comercial. Na Manserv sempre como gerente comercial. Tá. Né? A gerência na Manserv ela funcionava não só dos projetos, mas também tudo aquilo que a gente tinha, por exemplo, tocava um projeto, você tinha ali os orçamentistas trabalhando junto com você não tinha uma gestão de equipe, né? Você tinha a gestão regional de processos. Tá, Tá? porque os departamentos são bem claros lá. Os departamentos, cada um anda por si, eles são bem claros nesse sentido. Entendi, Tá? entendi. Então é nesse formato. E aí depois eu retornei para São Paulo. Então essa foi um pouquinho da história do trabalho na Manserv durante esse período. E aí esse período todo ali, inicialmente de 10 anos, depois 10, quase 11 anos, e depois permaneci mais um ano, né, depois de um tempo, então quase 12 anos ali de crescimento dentro da Manserv. Legal, meu. Foi pra onde você tá hoje, né? Eu fiquei 2 anos nesse período, né? Eu saí da Manserv buscando, num momento em que eu precisava buscar um pouco mais dessa gestão de pessoas, tá? Eu cheguei num momento em que trabalhar com vendas e desenvolver projetos, porque não era só abrir portas, mas também era entender a necessidade do cliente e transformar aquilo num projeto. Tinha apoio dos orçamentistas, né, mas o projeto, no detalhe do projeto, ele era desenhado pelo comercial, pelo responsável comercial. E eu queria cada vez mais fazer parte de uma gestão de equipe, né? Lá no meu início de carreira, eu fiz muito gestão de equipe, mas mais voltada para a parte da operação, e eu queria voltar a fazer gestão de equipe, né? E tive uma oportunidade numa empresa de logística, na ID Logistique, né? É uma empresa francesa, uma empresa de capital aberto na França, uma empresa que está presente em 18 países. E aí eu recebi um contato deles via LinkedIn, né? Fiz um primeiro bate-papo, sem muita pretensão, porque eu falei, pô, sou um cara de manutenção. O que eu vou fazer na logística? Por mais que a Manserv tenha logística agora nela, não tem interface ali, né? Com você. Isso. Como eu estava sempre voltado para a parte de manutenção, eu me envolvi muito pouco com a parte logística da Manserv. Então a experiência com logística era muito pouca, né? E aí veio um convite, né, da ID Logistic para um projeto de uma empresa do grupo mais voltada para a parte de mão de obra mesmo, para poder fazer toda a parte de movimentação, carga e descarga. Então era mais um gestor de processo para fazer essa parte da empresa crescer, porque a ID Logistic mais voltada para a parte com muita tecnologia embarcada, né? Um operador logístico com muita tecnologia embarcada. E tinha uma parte que demandava muito de mão de obra para esse tipo de movimentação interna, carga, descarga e tal. Então eles queriam que essa empresa do grupo, vamos chamar assim, que chamava ProServe, crescesse cada vez mais. Então eu fui para a empresa, tomei essa decisão de mudar para trabalhar novamente com a parte de gestão. Processo interno. Processo interno. Eu tinha abaixo ali uma equipe, tanto a equipe de execução quanto a equipe comercial para poder fazer isso se desenvolver, né? E também uma equipe como, estamos falando de carga e descarga do caminhão, imagina, rotatividade, mão de obra é muito grande, né? Então tinha uma área muito forte de RH também, né? Para todo esse processo interno também, então estava dentro de uma única gestão. Então me chamou a atenção, eu falei, pô, legal, acho que 10 anos de Manserv me abriu as portas para falar assim, pô, eu vou para esse novo desafio. E aí eu fui conhecer um novo mundo de logística, fiquei 2 anos, praticamente 2 anos na ID Logistic, né? Até que a Manserv me chamou para voltar, né? E aí eu falei assim, pô, eu gosto de Deu saudade de casa. Eu gosto de manutenção, eu gosto de operação de manutenção, eu gosto, né, de todo esse ambiente que envolve a manutenção completa do negócio como um todo, porque, enfim, é a minha formação, né? Então, e aí eu fui para esse caminho de retorno para a Manserv, e aí eu voltei para a parte de manutenção, né? E aí essa atuação já numa empresa já mais robusta, né? Porque aí já estava num nível, num tamanho, a Manserv continua sendo um dos maiores empregadores do Brasil. Então eu pude contribuir também com esse retorno, pensando em novas possibilidades dentro da empresa. Legal, meu. E aí
A gente chega na sua história atual, praticamente, né? A gente chega na Ingemon, né? Ingemon. E aí vem mais uma vez essas gratas surpresas, né? Voltando só um pouquinho até para poder reconhecer essas pessoas que fazem esse crescimento, né? Tive pessoas fantásticas comigo dentro da Manserve que me ajudou, né? Desde o Leonardo Abilio, que foi o meu diretor inicialmente quando eu comecei, né? Até depois o Marcos Moretti, pessoas que me ajudaram nesse crescimento. E um cara que chama Ricardo Moreira, que eu acho que foi o meu maior mentor durante todo esse tempo, foi o que me impulsionou mais ainda para o crescimento. O Ricardo é um cara legal para um dia estar aqui com vocês. Porque... Isso a gente vai precisar, né, Robertinho? A gente bom, sempre pede contatos aí pra gente você entender conversar. um pouquinho tudo que o Ricardo faz, porque acho que se ele falar meia hora da vida dele, você fala assim, cara, como que encaixa não isso? Vai ser 4 suficiente. horas? Não vai ser suficiente. Mas é um cara fantástico, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele, não tenha dúvida, né? Então, enfim, foram pessoas que também fizeram parte de um crescimento e me trouxe uma visão totalmente diferente daquela quando você sai da operação, começa a fazer gestão de pessoas e como lidar com pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Uhum. Independente do negócio que você esteja, se você conseguiu pegar o time de como lidar com pessoas, de entender que pessoas elas podem estar num dia bom, num dia ruim, e você precisa tentar extrair o melhor delas, isso que me encanta hoje num processo realmente de estar trabalhando diretamente com gestão de pessoas. Uhum. Tá? E aí vem a Ingemon, mais uma grata surpresa que também foi ali pelo LinkedIn de novo, né? Uhum. Que me acessou. A Camila, que hoje é uma diretora, faz parte ali do time de gestão Ingente, uma pessoa fantástica da Ingemon, me achou, né? Fiz um bate-papo com ela e no primeiro bate-papo eu vi algo diferente, não só na empresa, mas na pessoa que estava ali representando a empresa, para poder falar assim, pô, existe um projeto muito legal aqui dentro, venha conhecer, né? Então fiz um processo com ela, depois o processo com outras 2 pessoas que fazem parte desse crescimento da empresa, né? Eu tenho uma CEO, que é a Sônia Keiko, que está na empresa há 23 anos, mais ou menos, participou de todo esse crescimento, me mostrou um pouco do que é a empresa. O Ricardo Marques, que está ali, acho que 8 anos dentro da empresa também, mais como diretor de operações, e me trouxe um pouco da visão também do que eram as empresas que ele passou em algum momento da vida dele e quais eram os diferenciais que a Ingemon tinha, né? Então, assim, eu tinha saído de uma empresa que tem um nome forte de mercado, né? Com quase 40 mil colaboradores. Fui convidado para retornar para essa empresa e 1 ano depois eu tomo a decisão de sair e ir para um desafio realmente novo. Num momento em que a minha esposa, né, grávida, né, deu uma arriscadinha, né, Fabião? 6 meses de gravidez, e na hora que eu cheguei nela, sentei com ela e falei assim, vou pedir a conta e vou para uma outra empresa. Que empresa que é? Eu realmente não conhecia, a gente em Americana não tem um nome forte em Americana, então eu não conhecia, não tinha muita atuação. Só que assim, veio de um sentimento por pessoas novamente. Por ter conhecido desde a Camila até o Ricardo, depois a Sônia, para poder falar assim, vem. E eu, no final ali, na última entrevista, assim, minha esposa tá grávida, de 7 abriu meses, o jogo, né? tô apostando Tem uma nisso. responsabilidade, né? E foi fantástica, assim, eu tomei a decisão, mais uma vez, lógico, fui fazer o meu trabalho como comercial, né? De conhecer a empresa. Então, fui entrar no detalhe para poder verificar o tamanho da empresa, cara, como que é o capital da companhia, qual que é a saúde financeira dessa empresa, qual que é o caminho que essa empresa está indo. Fiz um trabalho de 1 semana, de uma pesquisa intensa. Olhando para a empresa, eu tomaria a decisão de ir. Olhando para as pessoas que estavam nesse processo, corroborou com essa decisão de tomar essa decisão. E de toda essa decisão que eu tive na minha vida, né, eu acho que foi a mais assertiva que eu tive até agora, por conta de como essa empresa quer se posicionar no mercado. Como os fundadores, o Marco e o Robson, são 2 amigos que se conheceram na faculdade e fundaram a empresa há 35 anos atrás. E a filosofia que eles colocam para essas pessoas que estão há longo tempo na empresa, como a Sônia, que é a CEO do nosso negócio, ela é vice-presidente da empresa como um todo, porque a Ingemon é um grupo, né, com 4 empresas hoje, e a filosofia que essa empresa vem trazendo para dentro da companhia, que é o que ela está levando cada vez mais para o mercado, né, traz uma satisfação muito grande de você conseguir desenvolver muito bem o seu trabalho.
Eu brinco que a gente passa a maior parte do tempo dentro do seu ambiente de trabalho, com as pessoas, né? Então, assim, se o ambiente, se a filosofia da empresa, se a preocupação da empresa não fizer sentido para você, você vai ficar lá 8, 9, 10 horas do seu ambiente de trabalho, talvez ali 4 horas com a sua família, né? E o restante dormindo, mais 2 ali estudando, o restante dormindo, né? A maior parte do tempo é lá no seu ambiente de trabalho. Se não for um ambiente que você vê esse ambiente colaborativo de pessoas direcionadas para o mesmo objetivo, cara, não faz sentido, né? Então, desde o começo, a Engemon me mostrou ser uma empresa que vem com esse objetivo, e aí eu fiquei os 2 primeiros meses para poder falar assim, pô, eu vou fazer contato com as empresas que eu conheço, deixa eu conhecer um pouco mais a fundo a Engemon. A partir dali eu falei assim, não, pode confiar, e a gente começou a desenvolver alguns contratos de relacionamento que eu tive, né, a longa data, porque a empresa realmente ela tem um potencial de crescimento e de entrega muito grande. Ô Fabião, eu já falei, acho que em alguns episódios aqui, não lembro quais foram, mas eu falo que quando você comentou que você estava mudando, né, e ia para uma construtora, para mim faltava essa sacada nas grandes construtoras, ter esse departamento. Você tem a faca e o queijo na mão, você já tem o mercado na sua mão, sabe? Então, assim, é potencializar isso. Então, quando você falou, eu falei, puta, tem tudo para dar certo. Não tem como o negócio dar errado, entendeu? Porque o mercado tá feito, realmente. Lógico, a empresa precisa ser séria, né? Não adianta querer fazer alguma coisa e não ser séria, porque você quebra no meio do caminho também esse projeto. Você tem a oportunidade você constrói, né, todo o empreendimento, toda a infraestrutura. Ninguém melhor do que você para conhecer o detalhe, né, de tudo aquilo que foi feito, né? A confiabilidade naquilo que você está entregando para você poder manter aquilo. Hoje as construções elas são feitas e dentro da Engemon todos os processos muito bem definidos, mas você traz um peso muito grande para todo o empreendimento, porque é uma empresa que se preocupa com tudo. Então, assim, eu vou entregar um empreendimento que ele vai ser sustentável. Eu sei que eu vou ter que dar manutenção nisso, então como que eu vou economizar também para que eu possa zelar de forma mais confiável por todo aquele ativo que você colocou dentro daquele empreendimento. Perfeito. Né? Então essa é a visão que a Engemon vem, né, ao longo desses 35 anos de mercado. Há 18 anos ela entendeu que eu posso fazer a manutenção, né, desde lá do início ela continuava com a manutenção, que você citou, né? Por lei você tem lá, acho que são 5 anos para que você possa manter aquilo que você construiu, né, por garantia, né, enfim. E aí você tem uma equipe especializada para aquilo, fala assim, pô, mas eu posso atender também aquilo que eu não construí. Né? Então, há mais de 18 anos, a área de manutenção da Engemon, ela vem acontecendo. Né? O ano passado, a empresa entendeu que ela poderia pegar as suas verticais e transformar em empresas do grupo. Então, hoje a Engemon é um grupo, ela tem 4 empresas, dentro desse grupo, né? Ela tem essa manutenção, a empresa de manutenção, que é o Operation Service, que é o que eu represento como time comercial. Ela tem uma empresa, e aí a gente vem para a gente poder entender o quanto a empresa é disruptiva, né? Nesse sentido, né? Ela tem a Engemon Energy, que é uma empresa de energia sustentável, né? E aí a gente também tem ali parceiros e trabalha com a parte de energia fotovoltaica também e tal, que a Engemon é especializada. Como eu atuo, por exemplo, hoje em hospitais, em outros segmentos, quando eu falo da parte, por exemplo, de refrigeração e de gases para um hospital, ele é uma missão crítica, não pode faltar um oxigênio para uma UTI, por exemplo, não pode faltar energia para uma UTI, é missão crítica, né? Mas hoje o mercado industrial, o mercado de telecom, ele entende muito com missão crítica a parte de data center. Hoje, data center é uma das missão crítica mais importantes que nós temos no país. Então, você imagina, você pega lá uma empresa como os grandes e-commerces do Brasil, né? Como Amazon, né? Como o Mercado Livre. Você imagina uma empresa dessa ter um pico de energia e o sistema dela ficar fora por um segundo, o quanto de venda que esses caras não perdem, né? Então, o data center para um banco, por exemplo, é primordial, né? Então, hoje a gente tem, né, uma
um grande número de segmentos da economia que tem o data center como o coração do seu negócio, em que a Engemon ela construiu o data center e ela faz toda a parte de operação e manutenção desse data center. E aí ela é um integrador. Então, quando vem a Engemon Energy, é para entender que uma parte do processo dela pode ser uma empresa com uma solução para mercado, não só para data center. Então, o Banco Baterias, ele sustenta shopping, ele sustenta hospitais, ele sustenta vários outros segmentos da economia. Tá. Né? Nós temos uma outra empresa que é a Engemon IT, né? Que é uma solução também totalmente disruptiva no sentido de saiu ali da manutenção e da construção. É uma empresa que fornece hoje, por exemplo, notebooks, computadores. Eu faço toda a parte de manutenção de software, de hardwares, né, para grandes clientes. Então, o cara ele compra uma solução do computador, de todos os sistemas que ele precisa operacionalizar dentro para que o seu produto possa ser comercializado, para que ele possa fazer a gestão dos seus ativos, a gestão de todo o seu processo, independente de qual segmento. A gente consegue fornecer isso para o cliente dar confiabilidade, que um computador não vai ficar parado, né? E se ele tiver algum problema, ele tem lá o Service Center para poder dar todo o apoio, né? Eu tenho o Field Service para poder ir lá e, se remotamente não consigo resolver, eu tenho a equipe que vai lá no cliente para poder resolver. Eu tenho redes de farmácia, por exemplo, que esse ponto de venda está dentro, né, da Engemon IT, para poder fazer toda essa parte de gestão, dessa parte de tecnologia. Então, só para entender, né? Pegando que você já conhecia ele, a Engemon ela não é uma construtora, então. Ela não constrói, ela constrói também? Ela constrói, tá? Então ela começou como uma construtora para missão crítica, para data center, certo? E dentro dessa construtora é legal porque assim, ó, ela é uma integradora também, tá? Porque ela não vai entregar o empreendimento 100% com a execução da mão de obra, mas ela tem vários parceiros. A gente vem com essas parcerias também nessas execuções. Mas é uma construtora, né? Eu executo desde lá de um projeto, a elaboração de um projeto, a viabilidade desse projeto, né? Toda a parte da entrega da obra, do comissionamento, da integração dos equipamentos dentro, a instalação e integração dos equipamentos dentro desses empreendimentos. Então, toda a parte de refrigeração, eu tenho sistemas de controle de acesso, CFTV, tudo isso, a gente entrega a obra pronta para o cliente. Né? Quando eu falo de um data center, né, toda a parte dos equipamentos também eu tenho parceria, eu sou homologado por todos esses parceiros para que eu possa entregar um empreendimento completo para o cliente, um turnkey completo, desde a fundação até a entrega do empreendimento funcionando para o cliente. Então, assim, só para... a construtora surgiu, aí depois as outras vieram verticalizando o processo deles. Então, hoje é a construtora, é o TI, né? É a parte de energias e agora a questão dos facilities também, né? É isso. Isso. São as 4 empresas do grupo. Quando a gente fala da manutenção, não estou falando exclusivamente de facilities, porque o facilities eu estou falando de uma manutenção predial. Eu pego a elétrica, mecânica, refrigeração, civil, enfim, o manter toda a instalação, né, toda a infraestrutura do cliente. Né? Mas eu sou muito forte na parte de operação e manutenção de data center, de missão crítica. Tá. Dentro do meu negócio, que é a empresa do grupo, que é a Engemon Operation Service. Tá? Então ali, uma das coisas que me chamou a atenção também em vir para a Engemon, uma empresa que tem um processo que necessita de uma confiabilidade muito grande, porque o data center ele não pode ter um pico. Eu preciso ter não só as redundâncias, mas para que todo o processo ele traga confiança, né? Um cliente, quando ele compra um data center, ele vai vender isso para que grandes empresas possam hospedar os seus dados ali dentro. Né? E aí você tem empresas que buscam grandes certificações, e nós fazemos parte dessa certificação. Eu entrego um empreendimento pronto para o cliente com a certificação que ele precisa para que ele possa vender essa confiabilidade para o cliente, para que ele possa hospedar os seus dados ali dentro. Né? Legal. E também nós somos procurados por empresas que têm um data center já feito, pronto, tal. O cara não tem uma certificação, por exemplo, ele precisa de uma certificação TIR, ele precisa de um selo de qualidade para que ele possa vender por um preço, atrair empresas maiores e vender por um preço melhor, né, a hospedagem desses dados no seu data center. Né? Então a gente também
faz essa reengenharia, né? De entender como que é o ambiente do cliente e o que ele precisa para que ele possa ter um selo específico, uma certificação, né? Hoje você tem uma diferença em torno de até 10%, até 10 vezes de diferença de um cara que vende um data center para hospedar os dados de empresas, né, que não tem uma certificação, né? Então agrega muito no valor do produto de venda dele, né, quando ele tem toda essa certificação. E a certificação nada mais é do que a confiabilidade de manter o sistema operando. E é isso que eu faço. Você, então, o seu departamento, você não faz só a manutenção. Você pode fazer esses ajustes de projeto também. Isso. Entra dentro do seu escopo. Isso. Entra dentro do meu escopo, porque eu também sou esse integrador que eu falei. Eu tenho, lógico, empresas especializadas para poder trazer uma certificação. O que eu faço? Eu trago esse cara como parceiro, porque eu vou lá e eu tenho um produto dentro da Engemon Operation Service que a gente chama de assessment. Nada mais é do que um laudo da condição técnica de toda essa infraestrutura do cliente. Então eu vou lá e eu faço esse assessment, eu vendo esse produto apartado do mercado, não só atrelado a um contrato fixo de manutenção, mas eu vendo esse produto para o mercado, onde eu vou com uma equipe especializada e eu faço um laudo de como está essa instalação e falo para ele, o que você precisa se adequar para que você possa buscar um selo específico e melhorar a sua visibilidade para o mercado. Às vezes vocês trabalham com parceiros também, especializados em determinadas áreas, é isso? Isso, perfeito, isso mesmo. Faz parte da empresa toda a parte de gestão disso. Então, eu tenho o time de gestão, de operação, diretoria, eu tenho o sistema de qualidade, tudo isso ele é Engemon. Certo. Tá? Então, dentro da companhia. Mas o e aí eu trago um parceiro para executar uma parte específica. Eu faço a manutenção elétrica, hidráulica, refrigeração, civil, mão de obra própria. Isso mesmo. Tá. Então, a manutenção é mão de obra própria. De grandes clientes, né, que eu faço a manutenção, né, de uma indústria, né, toda a mão de obra que está dentro do cliente, fazendo toda a parte de execução de atividades dentro do cliente, hidráulica, elétrica, refrigeração, civil, é mão de obra própria e Engemon lá dentro do cliente executando essa atividade. Viu? E aí Engemon já está pegando toda a cadeia da parte de facilities. Parte de roçagem, limpeza, essas coisas, ou não? É específico? Não. A Engemon ela não vai entrar hoje, quando eu olho para os grandes players de mercado, eles fazem um facilities completo, um service facilities. A Engemon é uma empresa especializada em manutenção. Então eu quero entregar, quando a gente fala de os serviços de limpeza, lógico, dependendo do segmento do cliente, né? Mas eles são serviços secundários, no sentido de que assim, eu vou parar, dependendo do processo do cliente, você não para uma operação se você não fizer a limpeza de um ambiente X naquele dia. Então é uma empresa, a Engemon é uma empresa especializada em operação e manutenção, né, para poder gerir pelo ativo do cliente, prolongar a sua vida útil, né, e entregar a manutenção de toda essa estrutura para o cliente. Esse departamento de facilities, quando a gente fala, né, nesses casos que são data center, né, hospitais, são sempre preventivos as manutenções, né? Nunca chega, por exemplo, facility, ele chega a fazer um corretivo ou sempre preventivo? Tá, o corretivo ele sempre vai existir, né? O grande ponto é você assim, eu preciso ter um processo muito bem desenhado, né? Uma operação muito bem, uma execução para que eu possa diminuir cada vez mais as corretivas, tá? Hoje a gente já nem fala muito mais em preventiva, eu estou falando muito mais em preditiva, né? Então, e aí quando a Engemon fala assim, eu vou me diferenciar do mercado, é justamente isso. Eu tenho hoje um software de gestão que é desenvolvimento próprio. Os meus concorrentes, eles compram um software pronto de mercado. A Engemon ela desenvolveu um próprio para que eu tenha flexibilidade, essa customização de acordo com a necessidade de cada cliente. Então eu vou atuar cada vez mais na preditiva. A preventiva ela é o básico. Então hoje o que a gente faz? A gente traz, junto com a inteligência artificial, sensores para que eu possa medir consumo dentro do cliente. Então eu vou fazer a medição do consumo de água, de energia que o cliente tem. Dentro de um data center eu faço todo o monitoramento, por exemplo, da parte de luminosidade, de temperatura, de umidade dentro de um data center. Então eu monitoro isso com sensores. Eu tenho o IoT, então ele traz para mim todo esse monitoramento para que eu possa, ali num NOC, que eu tenho uma central de
acompanhamento de todos esses parâmetros, a gente startar, né, a intervenção manual de um profissional quando necessário, né? Então são os alertas, eu acompanho todos esses parâmetros. Quando eu trago isso para uma inteligência artificial, eu estou falando em fazer a previsão dessas possíveis quebras ou interrupções em algum tipo de fornecimento, mas eu começo a acompanhar. Então, por exemplo, eu acompanho o consumo de água de um chiller, por exemplo, para que eu possa reduzir hoje em até 30% o consumo de água do chiller. Eu acompanho o consumo de água e de energia de um parque como um todo, de um cliente, para que eu possa, por exemplo, eu tenho um cliente em que ele tem dentro da sua estrutura uma parte administrativa muito grande, ele recebe eventos. Então eu acompanho, né, todo o seu consumo de água. Na hora que aumentou o consumo de água, mas a inteligência artificial que acompanha todos os parâmetros, ele consegue visualizar que entrou uma quantidade muito grande de colaboradores, de pessoas dentro do site naquele dia, então o sistema entende que está normal. Eu não tenho nenhum vazamento acontecendo, porque eu tenho uma população maior dentro daquele ambiente, né, utilizando água, utilizando energia. Né? Viu? E numa dessas, entra para vocês também estudos de viabilidade? Então, que nem, você está começando, vou dar um exemplo, né? Energia. Meu, você chegou numa faixa que está compensando você fazer um investimento de uma usina de placa solar que vai compensar que vai reduzir sua produção, você vai colocar mais capital para dentro. Entra também nesse seu fluxograma? Entra porque assim, eu quero ser um provedor de solução para o cliente de ponta a ponta. Né? Então, a ideia é que o meu sistema, né, junto com a inteligência artificial, a gente possa ter as previsões do cliente, antecipar isso, dependendo do tipo de estudo. Mais uma vez, eu trago um parceiro integrador para aquele tema específico. Tá? Mais um diferencial, né? Companhia sólida no mercado, 35 anos de empresa, né? Capital próprio. Então o cliente não tem um CAPEX para poder fazer realmente um investimento. Eu consigo fazer o investimento. Quando eu falo, por exemplo, do banco de baterias, tem cliente que fala assim, legal, né? Mas eu não consigo fazer esse investimento, né? Eu posso fazer o investimento, né, do banco de baterias para o cliente. E entra no contrato. Né? E aí, eu tenho um cliente que ele consome, por exemplo, ele tem a manutenção dele, a operação dele é 24 horas. Ele produz um produto 24 horas. E ele consome energia desde a bandeira mais econômica até a bandeira vermelha. Né? Vamos colocar o banco de baterias, ele consome a energia da concessionária durante a bandeira econômica e carrega a bateria. Quando ele passa a bandeira, a concessionária passa a bandeira vermelha, ele passa a consumir da bateria, do banco de bateria. Entendi. Então, tudo isso é uma solução para o cliente. Né? A margem está em todo lugar. Você tem que buscar onde está ela, né? Caramba, né? Porra, é demais, meu. Legal. Então, assim, pensar no quê? Como que eu posso contribuir para o cliente de ponta a ponta. Né? É realmente pensar em todo o processo do cliente, em qual momento que ele pode precisar de um apoio quando eu olho para toda a infraestrutura que ele tem. E isso tudo vocês fazem como facility? Nós fazemos como um time de manutenção, né? Porque assim, quando eu vou para um ambiente, lógico, quando eu vou para um ambiente de missão crítica, eu posso continuar usando a palavra facilities, né? Porque eu tenho ali... Entra no seu dia a dia. Eu vou fazer a manutenção e operação de todo o ambiente, né, que o cliente precisa, de toda a infraestrutura, né? Então, no data center, eu vou ter a energia, né? Eu vou ter a refrigeração. Então, o que eu preciso fazer é manter todo o ambiente funcionando, né, com toda essa confiabilidade para que eu não tenha um pico, uma falta de alguma coisa, para que o sistema pode continuar funcionando. Então eu pego toda essa operação desenhada de forma robusta e eu levo para todo o segmento da economia. Eu acho que esse é mais um do grande diferencial. Por quê? Porque como a empresa cresceu, se estruturou e foi desenvolvida num sistema de missão crítica, quando eu pego isso e levo para um sistema de manutenção predial, que aí entra mais básico, cara, eu tô anos-luz de uma empresa que coloca mão de obra para o cliente ter a dor de cabeça. Essa é a diferença, né? Todo projeto que a gente entra, eu não quero ser uma empresa que entregue uma quantidade de mão de obra. Eu quero ser uma empresa que entrega para o cliente o sistema dele funcionando. Né? Então, eu vou zelar pela vida útil do equipamento do cliente. Eu vou entregar o equipamento funcionando. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou entrar com sensor, aí eu vou entrar com mão de obra, né? Aí eu vou entrar com o meu NOC, que faz toda a parte do monitoramento. Eu não preciso ter a mão de obra lá fixa.
Eu posso ter um monitoramento sendo feito de forma remota e eu só envio o profissional quando realmente é necessário. Porque senão eu vou lá só para fazer a preventiva, só para fazer a preditiva. Meu, então, assim, no resumo, eu acho que é o que a gente ia fazer uma das perguntas, mas qual que é o futuro de empresa de facility? Meu, é tecnologia. Eu vou fazer isso, né? Esse é o futuro, né? É a tecnologia. É tirar um pouco da mão de obra, trazer um pouco mais no planejamento, controle, para depois empregar a mão de obra só na hora certa. E você precisa colocar a tecnologia, e hoje a inteligência artificial, ela vem num crescimento e a partir de agora a gente vai ver algo surreal acontecendo, porque os caras precisavam focar realmente no seu produto, no que eu sei então eu vou terceirizar. Mas por quê? Ali existe um apelo para redução de custo, porque eu preciso ser mais competitivo no meu produto. Sim. Né? Depois a terceirização, e isso dentro da indústria. Depois ela passou para todos os demais segmentos, né? Fora indústria, até mesmo aqueles que não tinham uma produção de um produto, com foco em reduzir custo. A empresa que me entregar o menor preço aqui. Né? Algumas empresas pagaram muito caro por conta disso, porque começaram a colocar cada vez mais empresas que fornecem mão de obra sem a preocupação em zelar pela vida útil do equipamento, que aquele equipamento que deveria durar 30, 40 anos, em 10 anos esse cara estava sucateado. A empresa lá fazia uma perfumaria, né? Você tem um equipamento de refrigeração, você olha por fora, o cara pintou, o cara limpou, tal, parece que tá legal. Por dentro o negócio não estava bacana, né? Então, o buscar empresas especializadas, elas passaram a ser uma necessidade porque o sistema do cliente ele estava entrando em colapso, porque a manutenção não era feita da forma correta. Aí você vem nessa onda de terceirização para redução de custo, né? Em um determinado momento vem a desoneração da folha, né? Que ajuda um pouco a você, né? Que a desoneração da folha cai agora e as empresas que são desoneradas elas passam a aumentar o seu custo, né? Você, em um momento, você passa a sentir, como eu citei no meu início de carreira, né? Comecei como Senai e virei mecânico, né? Hoje em dia, ninguém mais quer ir para o Senai. Você tem uma dificuldade muito grande com mão de obra qualificada, especializada. Né? É difícil você conseguir ter essa mão de obra. Ficou muito barato fazer uma faculdade, um EAD, né? Uma faculdade regional, tal. Ficou muito barato. E ninguém mais quer ir para uma área para ser, meu sonho é ser mecânico de manutenção. É difícil. Né? O cara quer ser empreendedor, você tem diversas outras possibilidades hoje de mercado. Sim. Então você encontrar mão de obra especializada tem a sua dificuldade. Então o mercado também entendeu que, cada vez mais que eu tiver uma empresa especializada executando uma atividade, então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar meios para ser competitivo. Como que eu vou ter mão de obra qualificada, que aí eu preciso pagar por isso, e cada vez mais, você pega um mecânico de refrigeração hoje, né? Ele tem uma visibilidade de mercado hoje, porque você não encontra o cara. Como que você encontra hoje um pedreiro bem qualificado? Difícil. É difícil, né? Quem quer ser ajudante, cerveja de pedreiro? Não quer mais, o cara quer ser Uber, porque veio a tecnologia que colocou o aplicativo ali dentro do carro pro cara. Então, assim, se você não usar a tecnologia para você poder inovar, reduzir mão de obra, porque você tem que pagar um pouco mais para aqueles que realmente são especializados. Qualificar essa mão de obra, né? E trazer ali realmente uma mão de obra qualificada, tecnologia e inovação para você entregar para o cliente a confiabilidade na manutenção de todo o sistema que ele precisa ter, que você precisa entregar, você cada vez mais perde espaço como empresa de manutenção. Então, o futuro é esse. O futuro é você trazer cada vez mais essa tecnologia, essa inovação, ir para a China uma vez por ano lá para poder ver o que esses caras estão fazendo e estão trazendo, porque o investimento de tecnologia inclusive a Sony e o Ricardo estão indo para a China agora no final do ano para poder ver o que tem de novo também e trazer para dentro da Engemon. E a Engemon é isso, a Engemon é essa empresa que se preocupa com isso para poder trazer um preço competitivo para o cliente, mas entregar a qualidade do que a gente precisa. Legal. E agilidade, né, em tudo isso com as máquinas. Diminui pessoas para trabalhar com maquinário que vai... Ô Fabião, e pensando nisso, a gente... Bem, uma empresa que não está crescendo e não está pensando lá para frente é uma empresa que tende a acabar, né? Tem que encolher. Então, pensando nisso hoje, no seu cenário atual, né? O que é o futuro dessa terceirização?
da parte de facilities? A gente vem trazendo, hoje, como eu citei a inteligência artificial, a gente vem trazendo isso como o início de algo diferente para o mercado, tá? Eu olho hoje para os meus concorrentes, não existe uma iniciativa começando nesse sentido, né? E nós, como uma empresa que o dono está ali próximo e a gente consegue trazer os benefícios e poder mostrar que isso aqui é o futuro, a gente entende que eu consigo colocar isso dentro dos meus clientes de forma mais rápida. Investir nisso, e a Engemon é isso aí. Ela tem o seu capital próprio e ela fala assim, ó, eu quero uma empresa que ela perdure para a vida inteira, né? Não para a vida inteira do dono, né? Porque uma hora ele não vai estar aqui, mas para a vida dos seus sucessores da sociedade. E que essa empresa continue. Essa é a visão, né? Então, olhar para o futuro, e aí é muito engraçado, porque a gente olha, por exemplo, esse ano aqui, né? As crianças que nasceram esse ano, elas fazem parte da geração beta, né? Beta. Não sei, meu. Eu acho que é beta. Eu sou meio por fora desse negócio de geração. Que são as crianças que vão ser alfabetizadas com inteligência artificial. Sim. Né? Sim. Então elas passam a ter isso no dia a dia, né? Como que eu vou falar hoje para uma criança que tem inteligência artificial dentro do seu negócio? A Engemon está pensando para daqui 20 anos, né? Porque daqui 20 anos ela está trazendo um profissional de 20 anos de idade para fazer parte da sua operação e da sua gestão. E se eu não colocar a inteligência artificial hoje para dentro do negócio de forma mais rápida possível, na hora que o mercado vir atropelando com esse negócio da inteligência artificial, você vai estar sempre atrás. Sim. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar buscando profissionais de mercado, tentando tirar de outras empresas para ver se você consegue acompanhar. E a Engemon está sendo o provedor disso no mercado, né? Então, o futuro é esse, é trazer a inteligência artificial para dentro de qualquer mercado. Para dentro de qualquer mercado. E eu acho, que o próprio mercado produtivo, ele vai acabar se adaptando também. O mercado produtivo, ele tende a diminuir áreas de mão de obra também, né? Lógico, vai ter uma hora que você precisa ter alguém colocando a mão, né? Mas vai ser cada vez menos, tanto para o seu cliente quanto para vocês, né? Sim. Eu acho que equipamentos e tudo mais, eles vão mudando também com o passar do tempo. E aí, vamos para aquela perguntinha? Manda aí. Fábio, conta pra gente, você já passou? Ele deve ter uns perrengues. Deve ter vários, né? Deve ter uns perrengues. Conta pra gente um perrengue aí. Que você já passou, de mercado. Porque eu sei que você já passou nos particulares alguns perrengues. Eu tô com um menino que meu filho vai fazer 3 meses agora, no dia 26. São vários perrengues, você fala assim, fala um Mas perrengue. perrengue de mercado, que você passou aí que virou recordação. Cara, que virou recordação, quando você fala de atender o Brasil como um todo, né? E a Engemon, ela vem olhando, hoje ela tem estrutura para atender e ela está presente em quase hoje todos os estados, né? Eu passei situações, por exemplo, de pagar pedágio para índio, né? Verdade. Quando eu fui morar em Belém, que eu citei aqui que eu fui morar em Belém, né? Eu era responsável por todo o norte do país e fui implantar a empresa, né, e desenvolver a empresa em todo o território, né? E aí eu fui Vitória do Xingu, né, na hidrelétrica de Belo Monte. Sei. E aí você pega um avião e você desce em Altamira. Altamira, naquela época, ela foi eleita o município mais perigoso do Brasil, né? Ela tinha uma lei municipal que era proibido usar capacete. O número de homicídio que tinha do cara de moto e tal, não podia usar capacete no município. Lá é a Força Nacional que fica, né, o tempo todo, não tem polícia lá, né? E aí eu chegava lá e pegava o carro e descia a Transamazônica até chegar em Vitória do Xingu, né? Em um determinado dia, e depois isso virou rotina, né? Mas em determinado dia lá, o trânsito parou, eu falei assim, parece que eu tô aqui revivendo meu dia de marginal Tietê, né? E aí os índios lá, com arco e flecha na mão, você tem que pagar pedágio pro índio para você passar, para você ir e depois para você voltar. Os índios tá capitalista, hein? Meu. Não, e aí capitalista de verdade, né? Porque assim, a Hilux parada no acostamento, ele decidiu o valor, né? O iPhone na mão, né? Mas, né? Trajado de índio, com arco e flecha na mão, né? Te cobrando pedágio para você passar. Né? É uma concessionária da moto. Lógico. Estamos no ambiente dele? Estamos dentro praticamente da floresta amazônica, né?
Mas o progresso veio, eu acho que você tem vias ali de mão dupla no sentido que tenha os benefícios e os malefícios do crescimento, que é normal, né? Mas esse foi uma situação muito inusitada que eu passei, porque eu falei assim, se eu morrer... E o valor, o cara fala na hora? Sabendo. Ninguém, né? R$50. Era R$50. E R$50 era só o que ele sabia falar. Você podia argumentar qualquer coisa, R$50. Porque quando eu voltei, era R$50 de novo. É pra ir pra voltar? E eu falei assim, cara, eu acabei de pagar. Eu não ganhei um ticketzinho Pois de é. volta. Nem desconto, não tem nem desconto. Então foi assim, foi R$50 para ir para voltar. Né? Então eu acho que essa foi uma situação que hoje eu conto nesse ambiente aqui, ó, né? Dá risada, Gostoso, né? descontraído, né? Mas você tá num lugar. Ficou com medo, Fábio? Pô, eu passei a conhecer o que é medo, né? Porque você não sabe facão na que cintura é. e flecha na Vai, mão. Flecha na mão, né? Eu fiquei pensando, pô, será que dói tomar uma flechada? Podia ser uma história legal pra contar, né? Falei assim, já tomou flechada de ímpar? Eu tomei, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus eu tinha R$100 na carteira, porque já tinham me falado, né? Ó, Que pode ter. Anda com dinheiro, porque se alguém te parar alguma coisa, você precisa ter um dinheiro em espécie ali. Então eu andava com um pouco de dinheiro, Cara. e aí a sorte que eu consegui pagar. Parece até uma mentira, né? Fala a verdade. Não, é foda. Pra você chegar num lugar, cara, te fala, tem que pagar R$50 pra entrar. É a concessionária transamazônica. Mas a gente não vai muito longe, não. Para teu carro, não vai num evento hoje aqui em São Paulo e para teu carro em algum lugar na rua, mas passou o índio vem e isso. fala pra você assim, ó, viu? É R$50 pra você estacionar aqui na rua. Você já pagou todo o Acho que seu... foi lá no... Como é que é lá o... Feicom? Na Feicom. O cara falou, não tem mais estacionamento, você tem que parar aqui na rua e aí você tem que pagar pra parar aqui na rua. É isso aí. Não, e o cara falando, é do evento. Não é do evento. Tô doido. E aí o cara tá de colete, né? Porque o pessoal é Não, profissional. crachá da prefeitura, Usa. né? Crachá escrito prefeitura de São Paulo. Abrindo o negócio, a polícia vendo lá, então o negócio tava rodando, foi rodando. Aí faz parte. Mas é isso aí. Então essa é uma história engraçada hoje, inusitada, mas foi um puta de um perrengue, né? Porque Na hora. na hora não. Não, já passei por alguns também e... na hora dá aquele friozinho na boca do estômago, mas depois segue, né? Legal. Ô, Fabião, a gente tá batendo 1 hora, a gente tenta fixar esse tempo para não ficar maçante, às vezes, pro pessoal que tá assistindo e para abrir brecha para próximos vídeos, né? Então, a gente começa a acabar aqui o episódio. E eu queria agradecer de novo, a presença de você, disponibilizar seu tempo, né? A gente sabe que você tem agenda agora aí pro resto do dia, a gente tá gravando de manhã hoje, né? Obrigado de novo. Eu espero que dê certo, da gente marcar outras vezes também. Com certeza. E a gente As continua... indicação, né? A gente vai Tem precisar bastante das indicações. Eu acho que a gente tem alguns temas, por exemplo, quando a gente fala de gestão de processos, a gente pode explorar bastante também, porque... Porque essa parte de contratos é muito difícil entrar na nossa cabeça, assim, como que se encaixa, né, essa parte de contratos, de gestão mesmo, de pessoas, de facilidade, é um negócio diferente, né? Eu acho que assim, ó, tudo que você faz na vida, se você consegue realmente fazer a gestão de todos os recursos, principalmente da gestão do tempo e das prioridades, cara, tem sucesso, né? E quando eu olho, por exemplo, para os processos da Ingemon, né, que ela traz toda essa robustez no seu processo, que ela tem um BIM para poder fazer a gestão, né, do projeto como um todo, no nível de detalhe, ela traz a parte do projeto em 4D, para que você faça não só a gestão visual em 3D, né, do projeto, mas o quarto D ali, ele é o tempo para que você traga os integradores, para que você traga os fornecedores, para que cada um venha no tempo necessário, porque é aquilo lá, tempo é dinheiro. Então se um integrador, se um parceiro, ou se você atrasa uma etapa da obra, você compromete toda a cadeia a partir dali, né? Então ela traz esse sistema robusto, e aí a gente fala muito de gestão. Aqui a gente falou um pouquinho de tecnologia, a gente falou um pouquinho de mão de obra, mas falar de gestão é importante, né? Sim. E aí a gente traz isso pro dia a dia. Sim. Hoje eu vivo um período na minha vida que a gestão, ela é fundamental, e a gente tem uma gestão... De tempo, principalmente. Gestão de tempo. E a gente tem uma gestão que a gente aprende, que é o que a gente estudou no dia a dia e tal, e tem uma gestão que ela é uma gestão que nasce do ser humano, né? E aí, o que eu vivo hoje, por exemplo, com um filho de 3 meses, cara, eu vejo isso o tempo todo. Se eu não faço a gestão do tempo,
de como cuidar de alguém que, se você não fizer e deixar lá, vai morrer, você tem que trocar, você tem que amamentar, você tem que... Cara, depende de você para tudo. Você precisa fazer a gestão disso de forma completa. Não. O Érico não sabe ainda, não conhece porque não tem filho, tá muito fácil a vida dele. Mas vai chegar. Vai tá chegar, chegando, vai tá chegar. chegando, Sua ninguém batata- chegando, Ninguém tá pode ter a visão tão fácil assim pra Sua sempre, batata né? tá assando. Tá. Mas tem uma lição que a gente traz que é de uma mãe. Cara, é fantástico ver uma mulher se transformar numa mãe e como uma pessoa é capaz de fazer a gestão de tudo isso de forma natural. Né? Então, assim, vem um aprendizado muito grande também. Fica a minha admiração aqui, a minha paixão, o meu amor pela minha esposa, né? Que em pouco tempo se transformou numa mãe incrível, né? E a gente vem aprendendo muito com essa parte dessa gestão que está no ser humano, né? Então, Porque você olha antes de passar por isso, você fala, não tem como. não tem como. Não encaixa. Não tem como. Mas não o tem negócio como. flui. O né? negócio flui de uma forma fantástica, né? Porque ele é natural. né? tudo, né? E tá no ser humano, né? Tá muito forte na mulher, porque tem essa parte do sentimento, né? Da intuição feminina, que, né? Mas assim, a gente aprende muito com isso no dia a dia. Então, nada mais é do que a gente pegar todo esse pacote de como fazer a gestão do tempo, do processo e tal, e colocar de uma forma bem feita. Uhum. Que aí você consegue entregar algo positivo para o seu cliente, você consegue superar as expectativas. Se a empresa ela não estiver só focada em ganhar dinheiro e colocá-la só para ganhar dinheiro, lógico, não é instituição de caridade. Né? Todo mundo Precisa ganhar dinheiro. Mas se você conseguir entender o que o cliente precisa, né, e colocar de forma organizada e trazer o máximo possível de tecnologia para te ajudar nas tomadas de decisões, gente, você entrega um produto muito bacana para o cliente, fideliza isso, o cara não quer te perder nunca. Fabião, é o gerar valor. Gerar valor para quem está contratando. Então, assim, não é instituição de caridade, mas é gerar valor. É ser bom para os dois lados, né? É isso aí, eu também acho. As redes sociais aí, né? Verdade. Redes sociais, sua, não sei se pessoal, LinkedIn você tem também, né? Tenho. Preciso lembrar agora, né? Agora pegou desprevenido, né? Deixa eu ver se eu pego. Vai. O LinkedIn seu é Fábio Fábio Cortez. Cortez. Aparece o É isso LinkedIn, né? O Instagram aí Instagram é fechado, é Fábio, aberto. é fechado. É. Mas estando dentro desse mundo, que a gente possa agregar e ensinar aquilo que eu comentei, né? A gente passa num determinado momento da vida, você está aprendendo. Eu, recém-completados 41 anos, eu passo a ensinar um pouco, né? E aí a gente vai numa ascensão onde chega num momento que você está mais ensinando do que aprendendo. Eu ainda estou aprendendo mais do que ensinando, mas eu já comecei a ensinar um pouco também, né? Então, assim, sempre que alguém precisar achei aquilo que a gente falou no começo, né? Achei legal, né? Bacana, deixa eu tentar entender com esse cara aqui como que eu posso também dar um up na minha carreira, ir para um caminho que eu possa integrar essa inteligência artificial, o que o futuro espera nessa área de manutenção, porque eu estou nisso, eu vou estar à disposição para poder contribuir. Legal. Pessoal, então segue o Fábio lá, LinkedIn, principalmente, porque daí é mais profissional que a gente tem feito, mas o Instagram também, e se tiver linkado com os assuntos, ele libera lá vocês. E, segue a Engemon também, né, que proporcionou também o Fábio de estar aqui, né, que é o segmento que hoje ele está atuando. Segue o pessoal lá. Eles são bem ativos, né, na rede social. Eu dei uma olhada. Estão participando de feira e tudo mais. Acompanha lá. E segue a gente também, né? Ajuda a gente no canal aí. Estamos precisando crescer cada vez mais, né? Isso daí fortalece pra gente encontrar parceiros para estar aqui também. Então, segue, compartilha. E qualquer sugestão, manda aí. A gente tá tendo uma interação, principalmente no Instagram, né, Robertinho? Sim. Mas pode mandar também no YouTube. A gente tá aberto aí a novas mensagens pra gente poder, às vezes, estudar aqui interno e implementar. Com certeza. Então tá bom. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal. Obrigado.